Olá, o programa Revista Cultural traz agora para você o quadro Acontece Unisantos. Hoje, nós iremos apresentar uma matéria sobre o trabalho desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Científicas da Unisantos em parceria com a Petrobras, de avaliação ambiental realizada no Rio Cubatão. Confira! E Revista Cultural está hoje aqui às margens do Rio Cubatão, onde a Petrobras desenvolve diversos projetos, mas o de hoje é o projeto de avaliação ambiental do Rio Cubatão. E ao meu lado está Marcos Vinícius de Mello, assessor de meio ambiente da refinaria. Marcos, como é que é esse projeto? Bom, a Petrobras aqui de Cubatão, a refinaria Presidente Bernardo, já vem desenvolvendo esse projeto de avaliação ambiental do Rio Cubatão em parceria com a Unisantos desde 1998. Nós estamos monitorando e avaliando a qualidade do rio e a evolução na melhora ambiental desse ecossistema que é tão importante aqui para a Baixada Santista. Perfeito. Ao nosso lado também está a bióloga Rosana Virga, que é pesquisadora do Instituto de Pesquisa da Unisantos. Rosana, o que nós vamos ver exatamente nesse projeto? Esse projeto compreende tanto a fauna e a flora do Rio Cubatão, como a análise de água que está nesse rio, né? E o que a gente tem visto, né, é que o comportamento do rio, né, tá evoluindo para melhor. Isso que a gente vai querer mostrar para vocês agora, os pontos que a gente tem trabalhado e falar um pouquinho mais sobre esse projeto. Ok, então venha conosco, vamos conhecer o Rio Cubatão e o seu projeto de preservação ambiental. Vinícius, qual a extensão da preservação ambiental de vocês aqui do Rio? O nosso trabalho de avaliação ambiental, ele se estende por algo em torno de 8 quilômetros a partir da refinaria Presidente Bernardes. Nós consideramos que ele é realizado no médio Rio Cubatão, né? Porque é a principal área de influência do lançamento dos nossos efluentes hídricos tratados no rio. Então a nossa intenção com isso é também avaliar se existe algum impacto decorrente dessa nossa atividade aqui em Cubatão. E o projeto prevê também a preservação da mata ciliar? Nós fizemos já, estamos mantendo uma determinação, vamos dizer assim, da estrutura do manguezal. Como é que esse manguezal ele se comporta? Inclusive os pesquisadores da Unisantos, eles fazem comparações com o manguezal de Cubatão, de outras regiões preservadas, como por exemplo da Bertioga. E para nossa surpresa, não existem muitas diferenças, uma surpresa muito boa, né? Nós imaginávamos, temos a sensibilidade disso, mas agora nós temos dados científicos levantados em campo mesmo, né? Então são coisas bem interessantes que a gente tem identificado já, como por exemplo a diversidade da ave e fauna, né? A diversidade biológica, mesmo a riqueza aqui dessa região, que é muito interessante. É que o impacto então não é tão grande como se previa no passado? É verdade, no passado, na década de 80, de fato foi identificado um impacto ambiental razoável aqui nessa região, né? Com todos os investimentos realizados pelas indústrias, o trabalho da própria CETESB, o envolvimento das instituições de pesquisas governamentais e não governamentais, fez com que houvesse uma grande recuperação ambiental de Cubatão. Por exemplo, a ave, o guará vermelho, durante a década de 80, ela estava desaparecida aqui da nossa região. Hoje nós já podemos identificar bandos aí com um grande número de espécies, indivíduos, aliás, em torno de 700 indivíduos que estão vivendo aqui nessa região. Isso é um indicativo natural de que o ecossistema está bem recuperado, né? Porque a alimentação básica dele é o caranguejo, é o siri, não é isso? Isso, eles se alimentam de crustáceos aqui, que são abundantes na região, né? Nós vamos poder estar observando aí ao longo dessa caminhada aqui pelo rio, mas os próprios pesquisadores da universidade também já tiveram a oportunidade de identificar, né, uma grande diversidade desses organismos aqui nessa região. O número de aves que a gente conseguiu identificar só na margem do rio, então passeando de barco ao longo do rio e observando ao redor, a gente conseguiu identificar 45 espécies de aves. Mas tem outros pesquisadores de outras localidades que também trabalharam com aves e acharam mais, mas eles se embrenharam no meio do mangue, entraram nas áreas das indústrias, né? E a gente percebe que o número de aves não é pequeno, não.
né? Comparando com outras localidades que a gente tem olhado na literatura, o número de aves aqui tá razoável. Existe algum comparativo na pior fase do rio Cubatão com relação ao número de aves? Então, o que aconteceu aqui nessa região de Cubatão é que não tem trabalhos anteriores aos que a gente tem feito, né? Tem trabalhos da CETESB, mas no rio, com qualidade da água, com análise de sedimento, mas com a fauna e a flora, não tinha trabalhos anteriores. Então, em 98, quando a gente começou a trabalhar, a gente fez um levantamento, né, preliminar para saber o que tinha, e agora, ao longo dos anos, a gente está podendo comparar. Então, esse ano, agora de 2013, a gente está voltando em alguns pontos que a gente começou em 98 para poder comparar e ver como é que está. Mas esse estudo atual já nos mostra aí um certo otimismo, então. Não, mostra que em algumas áreas, assim, o número de espécies de caranguejos, de aves ou de moluscos é o mesmo do que algumas regiões do Nordeste, em que a gente sabe que não existe, né, um impacto grande. Então eu acho que o rio não está tão ruim quanto parece. A maguari é uma garça, olha, ela é super bonita, ela é branca, né, com a asa cinza escura e tem um topete meio escuro. É uma garça bem grande, é maior que a garça branca que a gente tem aqui. E ela se alimenta também de peixe e são poucos indivíduos dessa espécie, mas é bastante abundante assim mesmo aqui no rio. Com relação aos peixes, o que nós temos aqui? A gente encontra quase que de tudo, assim, robalo, tainha, caratinga, carapeba, várias espécies de bagre. São várias assim, aqui, essas são o que mais o povo pega. Robson, que peixes que nós temos aqui? Porque temos alguns nobres, não é isso? Garopa, por exemplo, tem também a pescada branca, a pescada amarela, badejo. Peixes nobres que em feiras por aí você vai pagar um dinheirão e aqui a gente tem no nosso mangue. Vinícius, basicamente as pessoas apontam as empresas, as indústrias como as maiores poluidoras, mas nós vemos também que a margem do rio ela é ocupada aí por habitações. Qual é a influência da participação das pessoas aí? Sim, de fato, a indústria no passado já foi uma grande contribuidora para a piora da qualidade ambiental desse ecossistema. O que nós podemos observar nos dias de hoje é que a indústria fez a sua lição de casa, né? O que nós temos verificado é que nós temos ocupação indevida das áreas da margem do manguezal, temos um grande lixão bem próximo dessa região, que é bem preservada, que nós vamos estar vendo ali adiante, temos uma influência bastante negativa da transposição da água da represa Billings aqui para a Baixada Santista, até mesmo para poder manter o nível de água do rio Cubatão. Então essa ocupação é que é uma coisa que nesse momento nós estamos conseguindo identificar como a maior vilã, vamos dizer assim, do rio hoje, nesse momento, né? Então nós entendemos que algumas ações devem ser tomadas de curto para médio prazo para poder solucionar esse tipo de problema. Como um dos problemas gravíssimos que nós também estamos avaliando é a questão do esgoto doméstico das residências no rio, que em algumas regiões ele é lançado praticamente in natura. Isso piora significativamente a qualidade ambiental desse ecossistema. E todo mundo põe a culpa no lixão. Quando a maré sobe, carrega o lixo e traz para o rio, né? Uma grande parte disso é das próprias palafitas. Que eles É o lixo doméstico mesmo que as pessoas acabam jogando pela janela abaixo, né? É a própria população que acaba poluindo mesmo. Qual é a influência do chorume aqui no rio Cubatão? Acho que a questão do lixo doméstico é o maior desafio que os governos estão enfrentando nos dias de hoje, né? Uma forma de gerenciar adequadamente esses resíduos. Esse sistema de disposição de lixo aqui na Baixada, aqui na região de Santos, ele é muito complicado porque ele fica muito próximo ao manguezal e ele acaba formando chorume que de uma forma ou de outra percola e vem para dentro do rio, com um potencial poluidor muito elevado. Sem contar que o fluxo de maré carrega parte dos resíduos que são depositados e disponibilizam para esse ecossistema. Então a gente vê que existem, além desse problema do lixão, a questão da ocupação indevida de áreas de preservação, como a margem dos manguezais.
E falta, no nosso entendimento, uma política voltada para a educação ambiental dessas comunidades ribeirinhas e políticas públicas também visando a adequação desse problema, que é um problema que está se persistindo, que se nós mantivermos a situação como está hoje, né, num futuro bem próximo, nós vamos ter um retorno a uma condição que o Rio Cubatão conseguiu evoluir, ou seja, uma piora da qualidade ambiental do rio, por falta de gerenciamento desses resíduos, porque essas ocupações das áreas de ribeirinhas do Rio Cubatão e do Manguezal, a gente tem visto que ela vem se acentuando. Hoje tem umas comunidades bastante numerosas que estão habitando, não só aqui na região de Cubatão, na região de São Vicente, na região de Santos, e isso é um complicador aqui para a manutenção de uma qualidade ambiental adequada aqui para essa região. Para obter mais informações sobre esse trabalho de avaliação ambiental do Rio Cubatão, basta acessar o site www.unisantos.br e clicar no item do IPES. Bem, Revista Cultural faz agora uma pequena pausa, mas volta já já.